Vamos lá na página 21, questão 10, ok? Vamos escrever a expressão e calcular o valor. A primeira, letra A, nós queremos fazer a diferença, né? Entre quem? Entre o dobro de menos 19, olha aí, o dobro de menos 19, o dobro, e o triplo de mais 17. Então, você vai fazer essa diferença, ok? Duas dívidas de menos R$19 vai dar uma dívida de R$38, né? Mais vezes menos é menos e 2 vezes 19 é 38. Menos vezes mais é menos e 3 vezes o 17 é 51. Agora, você deve 38 e deve 51. Total da sua dívida, você faz a continha aqui, ó, vai dar um total de menos 89, ok? Vamos à letra B. A letra B da questão 10, você vai fazer o produto entre menos 18 e menos 7. Gente, produto é o resultado da multiplicação entre menos 18 e menos 7. Você vai multiplicar. Menos vezes menos dá mais. E 18 vezes 7 vai dar 126. Só isso. Letra C. Você vai fazer o quociente entre o quádruplo de menos 7 e menos 2. O quociente entre o quádruplo de menos 7 e menos 2. E aí, o que é quádruplo, hein? Quádruplo é 4 vezes alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? É o resultado dessa divisão aqui, ó. Porque quociente é o resultado da divisão. Ok, gente? Então, 4 vezes menos 7, mais vezes menos é menos. 4 vezes 7 é 28. E aí, você ainda vai dividir isso aqui por menos 2. Vamos dividir? Menos vezes dividido para menos é mais. E 28 dividido para 2 é 14. Ok? Vamos aí na página 21, na questão 11, onde você tem essa tabela, tá? Onde você tem os países, medalhas de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e o total de medalhas de cada país, ok? Essa questão diz, se as medalhas obtidas por Brasil, né, mais as da Argentina, elas fossem somadas, ok? Formava um único país, um país que eu vou chamar de país X. Vamos ver quanto é que daria no total de medalhas de ouro, prata e bronze. Ouro seriam 2 mais 3. 2 do Brasil de ouro, 3 da Argentina. Daria um total de 5 medalhas de ouro. Prata, vamos somar Brasil e Argentina. Prata seria 5 do Brasil e 2 da Argentina. Dava um total de 7 medalhas de prata. E bronze? Bronze, o Brasil teria aí 3 medalhas de bronze e a Argentina teria 2. Então, vai dar um total de 5 bronze, ok? Ouro, prata e bronze. Esse país aqui que é a soma de Brasil e Argentina. Um país fictício, certo? E aí, gente, qual seria a posição ocupada por esse país aí? Vamos analisar qual seria a posição ocupada por ele, né? Será que ele ficaria na primeira posição? Não, né? Porque na primeira posição aí, ó, China tem 9 ouro. Aqui só tem 5, né? Será que ele ficaria na segunda posição? Vamos ver aí os Estados Unidos. Aqui na tabela, os Estados Unidos, ó.
Estados Unidos tem 5 ouro, empatou aqui. Estados Unidos tem 7 prata, empatou aqui. Mais bronze, os Estados Unidos só tem 4. E esse país aqui, fictício, teria 5. Então, ele ocuparia a segunda posição, que seria, então, a letra B. Ok, gente? Vamos lá, pessoal. Página 20, questão 9. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele está mostrando o total de vendas na coluna mais escura e o total de despesa na mais clara, ok? E aí nós queremos calcular o lucro mensal. E como é que ele é obtido? Ele é obtido pela subtração do total de vendas e despesas. E aí, vamos dizer quais são os 3 meses do ano que foram registrados maiores lucros. Vamos ver aqui na tabela, no gráfico. O mês de janeiro, como você pode ver aqui, ó, mês de janeiro, ele teve 2 de vendas, mas ele teve 6 de despesa. Então, o mês de janeiro, ele vai fechar com um prejuízo de 4, certo? 2 de entrada, 6 de saída. Então, aqui teve prejuízo, P de prejuízo. O mês de fevereiro, vamos ver o fevereiro, aqui no gráfico, ó, o mês de fevereiro ele teve 4 de vendas e ele teve 5 de despesa. 4 de vendas e 5 de despesas. Logo, também fechou aí com prejuízo, né? Novamente prejuízo, P de prejuízo. O mês de março, vamos ver o mês de março. Lá na tabelinha, você volta lá no gráfico. Março, ele teve aqui, ó, 3 de vendas e o prejuízo, aí as despesas, foi apenas de 2. Então, março, 3 de entrada de dinheiro e 2 de saída. Opa, aqui já teve lucro, né? Março, abril, vamos aí no mês de abril. O mês de abril, volta lá no gráfico, tá? Sempre voltando no gráfico para ver. O mês de abril teve entrada de 5 e uma retirada de 7. Despesa foram 7. Então, 5 menos 7, prejuízo de novo, né? Prejuízo. Aqui foi lucro, certo? Lucro. E aqui prejuízo. O mês de maio. Mês de maio, ele teve o que aí? Teve 3 de vendas e teve 3 de despesas. Logo, o mês de maio fechou em 0. Nem lucro, nem prejuízo. Ok? Mês de junho. Mês de junho, ele teve aí uma entrada de 2 e uma saída de 4. Certo? Entrada foi 2, aí o mês de junho. E a despesa foi 4. Então, teve mais despesa, então prejuízo de novo. O mês de julho, ó. Olhe lá no gráfico, o mês de julho. Teve um total de vendas, olha a altura da coluna aí. Julho, 6 e uma saída de 4. Logo, teve 2 de lucro. O mês de agosto. Mês de agosto. Entradas 4, despesas 5. Então, teve mais despesa. Ao final, teve um prejuízo de 1. O mês de setembro, gente. Setembro. Setembro teve 7 de vendas e teve 3 de despesas. Fechou em 4, fechou em lucro. Certo? Vamos aí ao mês de outubro. Mês de outubro. Vamos olhar lá no gráfico, outubro. O outubro teve... Outubro. Vamos ver outubro. Teve uma entrada de quanto aí o outubro? De 5 e uma retirada de 4. Logo, fechou com um saldo positivo de 1, né? Lucro. Mês de outubro. O mês de novembro, gente, no gráfico, olha a altura aí das vendas. Novembro, 8 foram as vendas, 7 as despesas. Então,
1 de lucro novamente. E o mês de dezembro, ele teve vendas 5 e retiradas aí despesas 2. Então, 3 de lucro também. Então, vamos à pergunta. Olhando, né, para todos esses dados aqui que nós calculamos, todos esses dados. Vamos lá. Letra A. Julho, setembro e dezembro foram os meses que registraram os maiores lucros. Vamos ver? Julho foi 2 de lucro. Setembro foi 4 de lucro. E dezembro, 3 de lucro. Logo, de primeira é a alternativa correta, certo? Então, seria letra A. Ok, gente? Vamos lá, gente. Página 21, questão 13. Você vai construir o polígono ABCD. Ele tem 4 vértices, ok? Se ele tem 4 vértices, como ele se chama, hein? Se chama quadrilátero, certo? Vamos ver que quadrilátero é esse. Vamos lá localizar. Olha aí as coordenadas dele. Primeira coordenada, ele tem no valor do ponto A e do vértice A, 1 e 1. 1 do X e 1 do Y, certo? Então, você vem aqui no 1 do X e 1 do Y e achou aqui o ponto, você vai chamar de ponto A, certo? Vamos aí agora ao ponto B. Ponto B tem coordenadas 2 do X e 3 do Y, lá em cima, ó. Aqui o ponto B, certo? Ponto C tem coordenadas 5 do X e 3 do Y. Então, você pega uma régua aí e liga. E vai achar o ponto C, ok? O ponto D tem coordenadas 4 do X e 1 do Y. Você liga aqui e vai achar o ponto D. Agora, você vai unir esses pontos A, B, C, D e vai formar um quadrilátero. Vamos ver que quadrilátero é esse, ó. Se liga todos os vértices e vamos formar um quadrilátero. E esse quadrilátero vai se chamar paralelogramo, tá? Então, na letra A, você escreve aí paralelogramo. É o nome desse quadrilátero aí, ok? Na letra A. Na letra B, multiplique a coordenada x de cada vértice por menos 1 para obter os pontos E, F, G e H. E depois você vai localizá-los. Então, você vai multiplicar as coordenadas do x por menos 1. Olha como é que vai ficar, gente. O ponto A, ele é 1 e 1. Você vai multiplicar a coordenada x por menos 1 e vai encontrar o ponto E. Então, multiplicando 1 por menos 1, uma vez menos 1 é menos 1 e o y permanece. O ponto B, que ele tem coordenadas 2 e 3, você vai multiplicar o x por menos 1. E aí vai aparecer o ponto F. 2 vezes menos 1 é menos 2 e o y permanece. O ponto C do início, ele é 5 e 3. A questão pede que multiplique o x por menos 1. Vai formar o ponto G. 5 vezes menos 1 é menos 5 e o y permanece. Ok? O ponto D, ele tem coordenadas 4 e 1. E você vai multiplicar só o x por menos 1. E aí vai surgir o ponto H. Ponto H, 4 vezes menos 1 é menos 4 e o 1 permanece, ok? E agora você vai localizar esse novo quadrilátero, E, F, G e H. Vamos localizá-lo. Ponto E tem coordenadas 1, menos 1 e 1.
menos 1 e 1. Tá aqui, ó. Menos 1 e 1. Aqui, ponto E. O ponto F tem coordenadas menos 2 e 3. Menos 2 do X, 3 do Y. Ponto F. O ponto G tem coordenadas menos 5 e 3. Lá em cima, ó. Que vai ser o ponto G. E o H, menos 4 e 1. Menos 4 do X e 1 do Y. Aqui, ó. H. Agora você vai ligar todos esses pontos para ver que figura iremos ter. Olha lá. Ligando os pontos. Novamente aqui, ó. Que figura nós vamos obter? Observe. Obtemos outro paralelogramo, certo? Com as seguintes coordenadas aí, ok? Isso aqui você vai colocar na letra B. Como é que surgiu esse novo aqui? Com essas coordenadas que você multiplicou os valores de x por menos 1. Ok, gente? Agora vamos à letra C. Que tipo de simetria ocorreu em relação ao eixo vertical, ao eixo Y, né? O eixo vertical. Isso aqui é o que, gente? É uma reflexão. Aí na letra C, você complementa que ocorreu uma reflexão, certo? E na letra D? Na letra D, ele pede que você multiplique a coordenada y de cada vértice por menos 1 e crie os pontos I, J, K e L, ok? Agora, você vai multiplicar as coordenadas do y por menos 1. Vamos lá na letra D? Vamos lá. Agora é o y. Então, vai ficar o x, eu repito, aqui uma vez menos 1, menos 1. E aqui eu criei a coordenada I, né? O ponto I. O ponto J, o 2 eu repito e vou multiplicar 3 vezes menos 1, que é o que está pedindo a questão. Ponto K, o x eu repito e aqui o y 3 vezes menos 1. O ponto L, o x eu repito e vou multiplicar o y por menos 1, ok? E agora eu vou localizar essa nova figura. Vamos lá? Vamos localizar o ponto D, o ponto I, ele tem coordenadas 1 e menos 1, 1 do x menos 1 do y, 1 do x e menos 1 do y. Aqui, ó, 1 e menos 1. Esse aqui é o ponto I. O ponto J, 2 e menos 3, 2 e menos 3, 2 do x, menos 3 do y aqui embaixo, é o ponto J. O ponto K, 5 e menos 3, 5 do x, menos 3 do y, ponto K. E o ponto L, 4 e menos 1, 4 do x, menos 1 do y, aqui, ó, o L. Agora você vai ligar novamente para ver o próximo polígono. Vamos ligar todos os pontos. Ligue todos e veja a figura que se formou, ok? Outro paralelogramo, certo? E nós temos o que aí? Na letra E. Que tipo de simetria ocorreu com relação ao eixo X, ó? O eixo X, né? Daqui ele veio para cá, ó. Que tipo de simetria é essa? É a reflexão novamente, né, gente? Reflexão é aquela imagem refletida no espelho e ela aparece de maneira contrária. E a letra F, vamos aí na letra F. O que é que pede a letra F?
A letra F, para obter o paralelogramo M, N, O e P, que operações são necessárias aplicar às coordenadas do quadrilátero original? Gente, o original é esse, ó. A é 1 e 1, B 2 e 3, C 5 e 3 e D 4 e 1. Ele quer chegar a esses pontos aqui, ó. Olha só, menos 1, menos 6, O, menos 2,5 e menos 6. O M aqui que eu pulei, né? O M, menos meio e 2 e menos 2. E o P, que é coordenada menos 2 e menos 2. Então, M, N, O, P. O que tem que ser feito para sair desse A, B, C, D e chegar a esses aqui, ó? Que operação nós teremos que fazer? Será necessário o quê? Observe que aqui, ó, de 1, né, eu vim para menos meio. De 1, eu vim para menos 2. Então, do X do ponto A para o X do ponto M, o que aconteceu? Ele foi dividido, né? Ele foi dividido pela metade, tá vendo? Ele foi dividido aqui por menos 2. E o que aconteceu com o eixo Y? De 1 passou para menos 2. Ele foi multiplicado por menos 2. Então, será necessário aí na letra F você dividir as abscissas. Quem são as abscissas, gente? É o eixo X. Você vai dividir as abscissas por menos 2 e multiplicar por menos 2 as ordenadas, que é o eixo Y. Ordenadas, que é o eixo Y. Ok, pessoal? Então, na questão 12, nós sabemos que tem uma fila e que nessa fila a gente tem 30 pessoas. Aí o problema fala pra gente que tem a Ana, eu vou colocar a Ana bem aqui, e que na frente da Ana a gente tem um total de 19 pessoas. Então, aqui eu tenho 19 pessoas, a Ana é a 20ª, então pra cá eu vou ter 10 pessoas, não é verdade? Aí o problema continua me falando que nessa fileira ainda tem outras pessoas. A Ana tá aqui, eu sei que tem 30, né? Ele me fala que entre a Ana e a Beatriz há 12 pessoas. A Ana é a 20ª, pra cá só tem 10, então eu sei que a Beatriz vai estar pra cá. Então, quando eu faço 12 pessoas pra lá, eu vou chegar na Beatriz, que eu sei que ela tá na minha 7ª posição. A Ana, eu já sei que ela tá na minha 20ª posição, né? Que eu sei que aqui dentro vão ter um total de 12 pessoas. Aí ele continua falando algumas coisas pra gente. Ele fala assim: entre Beatriz e Carla, há uma pessoa a mais do que entre Ana e Carla. Então tá, eu sei que a Ana tá aqui na minha 20ª posição, Beatriz tá aqui na minha 7ª. O que acontece? Se eu tenho 12 aqui, eu sei que para ter um quantitativo de uma a mais, a Carla ela só pode estar aqui no meio, né? Logo que se a Carla estiver aqui, né, deixa de ser 12 pessoas e passam a ser 11 pessoas. E aí, ele fala o quê? Que entre Beatriz e Carla há uma pessoa a mais. Então, agora, se eu tenho 11 pessoas, entre Beatriz e Carla eu vou ter 6, né? E entre Ana e Carla eu vou ter 5, ok? E aí, mas como que eu sei que o restante está válido?
Então, vamos fazer as análises. Entre aqui nesse espaço, se eu sei que a Beatriz é a sétima, aqui eu tenho 6 pessoas, né? A Beatriz é a sétima, então eu tenho mais uma. Entre Beatriz e Carla eu tenho 6, eu tenho a Carla, eu tenho 5, eu tenho a Ana, que é uma, e eu sei que nesse meu restante aqui eu vou ter 10 pessoas. Então, eu vou ter um total aí, ó, 7 mais 7, mais 6 mais 10, 7 mais 7, 14, 14 mais 6, 20, 20 mais 10, 30. Então, qual que é a ordem? Beatriz, Carla e Ana. E a alternativa que me dá que a Beatriz está na frente da Carla e a Carla que está à frente de Ana, a alternativa C.